Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Como é o dom de interpretar línguas estranhas? O que é esse dom? Será se esse dom é usado nas igrejas nos dias atuais? Ou caso seja usado, será se é de forma genuína ou é uma imitação para impressionar as pessoas? Paulo escreveu à igreja de Corinto para pôr ordem no culto e incluindo a forma correta de usar os dons. Veja esse trecho de um pastor que eu tirei da internet, ele interpretando a língua estranha. E o objetivo é apenas ilustrativo desse trechinho desse vídeo, não é para julgar se é de Deus ou não, se está certo ou se está errado, se é combinado ou não. É só para você ver, você que entende pouco ou nada, só para você ver e ter uma base do que seja o dom de interpretação. Veja aí, ele é bem curtinho e vamos continuar o vídeo aqui. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar, sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada e eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente, diz o Senhor. Então é isso aí. Jesus, quando subiu, ele deixou dons espirituais à igreja, incluindo este dom de interpretar línguas. Vamos ler 1 Coríntios 12 e verso 10. E a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e ao outro está chegando lá, veja aí, variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Deixo claro aqui que língua estranha não é idioma, né? Que tem alguns contradizentes aí que aprenderam errado em suas igrejas. Esse dom aqui não é idioma. Eu sei provar que não é, só que o foco do vídeo não é esse. Então veja aqui que existe o dom de interpretação de línguas. Paulo quis que houvesse ordem no culto e ele põe regras na forma de falar em línguas e de profetizar no momento exato do culto, para não virar bagunça como tinha virado. Apesar que a maioria das igrejas que usam os dons, eles não seguem a regra que Paulo ensinou. Vamos ver a forma correta e o momento em que deve haver a interpretação de línguas estranhas e o momento em que pode ser falado na igreja. Paulo disse que a língua estranha só deveria ser falado em voz alta para todo mundo ouvir se houvesse intérprete. 1 Coríntios 14, 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Eu via intérprete quando eu era criança, há 30 anos atrás. Daí para trás, eu via intérprete, porque a igreja há anos era mais sério. Hoje quase não se vê mais nada mais. E muitos que vemos por aí nem temos como provar a autenticidade. Paulo queria que fosse interpretado, porque senão não haveria edificação na igreja, porque ninguém ia entender nada. A língua estranha sem interpretação não edifica ninguém. As pessoas que estão ouvindo não são edificadas porque não tem interpretação. 1 Coríntios 14, verso 2. Veja o que Paulo disse. Porque o que fala língua estranha
não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Veja, quem fala língua estranha não fala aos homens, sinal que não é o idioma, né? Porque o idioma é falado ao homem, e essa língua estranha aqui é algo divino. A pessoa fala a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Idioma qualquer um entende, então não é idioma, já vamos descartar por aí. É uma língua desconhecida que só Deus entende. E idioma, quem estudou idioma entende. Então a língua estranha ninguém entende. Só edifica a vida de quem fala, e quem fala também não entende. Ninguém entende, nem mesmo quem está falando. Foi isso que Paulo disse. Capítulo 14, verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A língua estranha edifica a vida espiritual de quem fala. Mas ninguém entende, nem mesmo quem fala. Por isso não edifica a igreja. Só edifica a vida espiritual daquele que está falando, embora nem ele mesmo entenda o que está falando. Mas ele fala em mistério com Deus. Paulo disse que o dom profético é maior que o dom de língua, porque todos entendem. E o dom de língua só está em pé de igualdade com a profecia se houver intérprete. Por isso que ele disse que a língua estranha só poderia ser falado em público se houvesse intérprete. Se não houvesse, era para falar sozinho para a sua própria edificação espiritual, porque para quem ouve não edificaria em nada. Então a língua estranha edifica somente a vida espiritual de quem fala. Veja o que Paulo diz, capítulo 14, verso 4 e 5, veja aí. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Está vendo? A profecia é maior que a língua estranha, porque todos entendem. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então a igreja é edificada quando há profecia, porque todos estão entendendo a língua que está sendo falada. E quem fala língua estranha sem interpretação, ninguém entende nada, por isso não edifica, e a profecia é superior à língua estranha, ao menos que haja intérprete. Daí entra em pé de igualdade. A língua estranha, para todos ouvirem, não produz fruto, porque ninguém entende, nem mesmo quem fala. Só serve de edificação espiritual para quem fala. A língua estranha também é um sinal para o incrédulo, pois o convence que está separado de Deus. E já o salvo reconhece que isso é uma obra do Espírito Santo. A forma que os crentes de Corinto falavam em língua, sem intérprete, os crentes não entendiam nada e os incrédulos achavam que estavam loucos. Falar em língua com intérprete faz com que os incrédulos sejam convertidos, porque é uma manifestação espiritual e serve para que ele creia em Deus e se converta. E aí, ao mesmo tempo, a igreja é edificada. Serve para ambos, né? Mas desde que haja intérprete. Fazer um coral de língua estranha. Não estou dizendo que sou contra quem fala língua estranha, ou igrejas que falam língua estranha, 500 pessoas de uma só vez. A maioria ou todas as igrejas, não sei, pelo menos as pentecostais que eu conheço, como a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, muitos falam em língua de uma só vez. E sem contar ainda, quando eu era criança, tinha muito na Assembleia de Deus. Hoje parece que não tenha tanto. O pregador estava pregando e uma pessoa se levantava no banco, falando em língua e profetizando. E cadê o intérprete? E quem é que ia julgar? Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas,
e os outros julguem. Então veja que Paulo limitou o número de gente profetizando, e os outros deveriam julgar, o conteúdo da profecia para ver se estava em conformidade com a Bíblia. E língua estranha, ele disse que faça isso por 2, ou quando muito 3, e que haja intérprete. Então as igrejas não usam o dom de forma correta. A pessoa se levantava, quando o pregador estava pregando, se levantava falando língua estranha, profetizava e sentava. Não tinha julgamento, não tinha nada. Então, na verdade, não está exatamente de forma correta a maioria das igrejas de hoje. Cremos que não esteja da forma correta. É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Quanto mais like, mais o Google entende que você gostou e passa o vídeo para mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.